Olá, galera! Esses dias temos visto diversas autoridades atribuírem a culpa dos acontecimentos de violência nas escolas às pessoas com transtornos mentais. Autistas, deficiência intelectual, etc. Bem, óbvio que isso é uma ignorância, óbvio que isso é capacitismo, é preconceito, dentre outras tipificações, inclusive criminais. Mas eu já critiquei isso bastante. O ponto aqui é outro. O que acontece? As violências nas escolas decorrem de vários fatores, conforme já coloquei, inclusive políticas públicas de péssima qualidade. Claro que um caso ou outro isolado aconteceu, pode ter acontecido, tendo como o ator principal da violência alguém com transtorno mental. Claro, lógico, mas o contexto, as violências não são exclusividade das pessoas com transtornos mentais. Não são. Como eu disse, são por outros motivos. Entretanto, eu fiz um post, inclusive, sobre isso. Acontece, sim, atos de violência que não são esses que estão deixando a gente careca, preocupados, ansiosos com as nossas crianças, né? Correndo risco de morte, etc. Não são. Os atos de violência que acontecem com mais habitualidade com os autistas, por exemplo, mais severos, mais agressivos, dentro das escolas, haja visto que a Constituição prefere que essas crianças estejam na educação regular, e de fato, em linhas gerais, é melhor para elas mesmo. É claro que são casos e casos, terão casos que é melhor que elas não estejam lá, mas enfim, isso não é o foco desse vídeo também. Mas, uma vez essas crianças na escola regular, seja por omissão dos pais, seja por intervenções inadequadas, seja por omissão dos próprios educadores, da própria escola, enfim, é a criança pedindo socorro, né? Então, esses atos de violência que acontecem dentro da escola, que as crianças estão mais envolvidas, agridem um colega, agridem um professor, não são exatamente os atos de violência onde alguém leva uma faca, uma arma premeditadamente, ou até um estudante leva na mochila, ou alguém vem de fora e mata pessoas dentro da escola. Não, são coisas diferentes. Não dá para você juntar essas duas coisas num balaio só. Ambos são violência, ambos deixam pessoas traumatizadas fisicamente, psicologicamente, mas eu não conheço nenhum autista que teve uma crise severa dentro de sala e matou um colega, matou um professor. Não conheço. É diferente desses casos que as pessoas vêm de fora e vêm para matar, não é? Então, vamos parar de misturar as coisas. Ambos precisam de atenção, ambos os contextos e casos precisam ser cuidados, precisam de melhores políticas públicas, precisam de melhor participação dos pais, haja vista que crianças que não têm transtornos mentais praticam violência dentro da escola, muitas vezes por omissão dos pais, assim como autistas são agressivos dentro das escolas também, às vezes por omissão dos pais, né, que às vezes não dão medicação correta, não investem em intervenção de qualidade, assim como todos os dois casos, todos os dois lados também acontece por escolas ruins, políticas públicas ruins, falta de punição quando cabe alguma punição, enfim. O que não pode, que é o foco desse vídeo, é a gente misturar as coisas. Um autista que agride um coleguinha com alguém de fora que vem com uma arma para matar os estudantes, professores e quem estiver pela frente. São coisas diferentes, pelo amor de Deus. Como agressões dentro de sala entre coleguinhas, não são só por causa de autistas. Tem meninos violentos que não são autistas, tem TOD, tem meninos violentos que não têm transtorno nenhum e praticam bullying, inclusive contra autistas. Então tem violência para ambos os lados, praticado por pessoas diferentes. Mas o tipo de violência que vem tirando as nossas noites de sono, muito mais do que os outros contextos de violências mais corriqueiros dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, são violências que vão causar risco de morte para as pessoas. Violências muito mais duras. Então, agentes públicos, separem e vamos trabalhar melhor.